Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e se tem competição internacional, tem pré-jogo aqui no canal. Santos e Audax Italiano, lá no Chile, na noite desta quarta-feira, 9 horas, vamos falar sobre a possível escalação do Santos, sobre o que esse jogo significa dentro da Sul-Americana e, claro, dar a dica de onde esse jogo vai passar, que no caso é no Paramount, um dos 78.414 streamings que existem hoje em dia, só para complicar a cabeça de todos nós. Eu tô aqui para falar a verdade. Eu não aguento mais ter que decorar onde passa todas as TVs em que passam a mesma competição, todos os 14 canais que podem aparecer no jogo. É irritante, é ridículo. E bom, hoje é no Paramount ou onde você quiser, desde que você saiba acessar certos sites. Eu não tenho problema nenhum com isso. Para mim, a internet é livre. Muito bem, 9 horas da noite, Santos e Audax Italiano. Para a gente começar esse pré-jogo, na parte do campo, a gente tem que observar a tabela do grupo E. O News Old Boys tem 9 pontos, o Audax é o vice-líder com 4, o Santos também tem 4, mas está atrás no saldo de gols. O Audax tem 1, o Santos tem 0, e o Blooming perdeu todos os seus 3 jogos no primeiro turno, tem 0 pontos. News e Blooming se enfrentam também nessa quarta, é às 11, ou seja, acabou um jogo, começa o outro, não faço a menor ideia de onde vai passar, gente, é muito confuso, não consigo mais acompanhar, então se você quiser, você pode descobrir depois. Mas é na Bolívia o jogo, e para o Santos, bem, independentemente do resultado do jogo anterior, né, contra o Audax, o News tropeçar na Bolívia seria interessante. Muito difícil, porém, mas enfim, fica a informação. Então 9-4-4-0 é a pontuação do grupo. Bom, isso deixa meio claro que para o Santos passar, nem que seja em segundo, é muito importante pelo menos empatar com o Audax. Caso perca e o Newell's vença, por exemplo, já acaba a possibilidade de passar em primeiro. Passar em primeiro significa ir direto para as oitavas. Passar em segundo significa jogar uma fase intermediária contra algum terceiro colocado da Libertadores. E por que pelo menos empatar? Bom, se a briga de fato for com o Audax pela segunda colocação, perder significaria ficar 3 pontos atrás. Não é o pior desespero, porque o Santos joga as duas partidas finais em casa. Primeiro contra o News, depois encerra contra o Blooming, essa é a ordem dos jogos. E o Audax joga as duas seguintes fora. A partida contra o Santos é a última em casa do Audax. Eles visitam o Blooming primeiro e depois, na última rodada, visitam o News, enquanto o Santos estiver encarando o Blooming. Então, assim, não seria desesperador em termos de passar em segundo, mas podem ter certeza que coçaria a mão de muita gente ali para abandonar a Sul-Americana. Eu digo não só na torcida, mas principalmente dentro do clube. Então, para sonhar com a classificação, e eu sempre digo aqui que para mim competição internacional é a mais legal, é a mais importante, é a mais divertida, o Santos precisa pontuar. Se ficar 5-5, que o News dispare lá na frente, o Santos joga duas partidas em casa para garantir essa vaga. Basicamente, precisaria vencê-las e fazer um pouquinho de saldo, talvez. Não sei se o Audax conseguiria vencer as duas fora. A conta não é confusa, desde que o Santos não perca na noite desta quarta-feira. Para mim, é o que importa. E o News, né, caso ele, por um acaso, tropece contra o Blooming, entre nessa briga permitindo alguém buscar a primeira posição, o News joga fora contra o Santos, claro, mas encerra contra o Audax em casa. Então, assim, eles ainda terão essa vantagem de ter um jogo em casa num confronto direto, independente do placar deles contra o Santos, para se classificar em primeiro. Então eu acho muito difícil a briga pela primeira posição ser real ainda depois desse jogo, mas enfim, se o Santos vencer, matematicamente ainda será possível, mesmo que o News vença o Blooming. Bom, aliás, esqueci, voltando no começo, se você quiser assinar o Paramount, você pode, claro, custa R$14,90, segundo o Diário do Peixe, a partir de R$14,90, né? Não sei se são todos os planos e com todo respeito não sou pago pelo streaming aí para fazer propaganda. Mas, se não, você pode se cadastrar e ficar com 7 dias grátis. Acredito que você tenha obrigatoriamente de colocar o cartão de crédito, né? Geralmente esses sites obrigam você a colocar o cartão de crédito. Se você fizer isso, não esqueça de cancelar depois de 7 dias, porque nunca é automático e se você esquecer, você vai ficar sendo cobrado eternamente. Então tem essa dica aí.
Bom, eu quero falar, na verdade, da escalação, porque vocês sabem, tem um monte de desfalque, um monte de gente sequer viajou, e a escalação é diferente. Vamos analisar isso, que para mim é a parte mais importante aqui no canal. Bom, Dodi, eu tô lendo no UOL, tá? Dodi, Lucas Lima, poupados, não viajaram. Lucas Braga, Mendonça, Sandri, também não viajaram por motivos diversos. O Lucas, porque contra o Palmeiras teve a questão da concussão, problema de visão, então preferiram poupar. O Mendonça ainda poupado pela questão muscular. O Sandri, porque ainda está se recuperando de mais uma questão facial, agora ele operou uma infecção, né? O Marcos Claro está na seleção, o Felipe Jonathan não joga mais esse ano. Bom, essas são as ausências. O Soteldo viajou, vocês viram, claro, que ele foi barrado, depois foi liberado, mas vai para o banco. Soteldo não será titular, segundo o UOL. Daniel Ruiz deve ser o titular no seu lugar. Então, com essas colocações, a provável escalação, segundo o UOL, se preparem, principalmente quando chegar no meio campo. João Paulo, João Lucas na direita, lembrando que o Inocêncio não está inscrito na Sula, os 3 que vieram do Água Santa não puderam ser inscritos a tempo na Sul-Americana para essa fase, o Santos passando eles podem. Então, João Paulo, João Lucas, João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Lucas Pires, a defesa tradicional. Agora vem a novidade. Alisson, Rodrigo Fernandes e Camacho. É o meio-campo dos sonhos, não dos meus, mas de alguém deve ser. Ângelo, Daniel Ruiz e David no ataque. Como vocês podem perceber, o Daniel Ruiz aí é o único meia e o Santos tem 3 volantes. Para mim, isso significa que o Odair vai jogar para segurar o Audax, ter um empate, se der para ganhar ótimo, mas ter um empate, não perder e decidir, como eu falei, com os 2 jogos em casa para tentar passar em segundo. Se o objetivo dele é ganhar, essa escalação é muito estranha. Mas enfim. 3 volantes é algo que a gente cantou a bola aqui que ele faria em algum momento do ano. Ele chegou a escalar 3 volantes, eu não vou lembrar que jogo mas ainda tinha o Zanocelo no elenco, então faz tempo. Mas que ele gostaria de usar, e bom, vai usar. Alisson, Camacho, Rodrigo Fernandes, não tem um aí com a capacidade de dar um passe de meio metro e armar. Ângelo, Ruiz e David significa para mim 2 coisas. A primeira, que o Ruiz vai ser o responsável por alguma armação e vai ter que ficar abrindo para a ponta, se for o caso, recuando para a meia para fazer a bola chegar no David e no Ângelo. E para o Ruiz e para o Ângelo, isso também significa, muito provavelmente, menos responsabilidade na marcação. Porque, cara, tem 3 volantes, 2 zagueiros, 2 laterais. Tem 7 caras aí que são pagos para defender, né? Roubou a bola, um dos volantes, vai buscar o Ângelo, vai buscar o Ruiz na velocidade. Para mim, isso indica muito a manutenção de um jogo de contra-ataque. Só que jogar no contra-ataque contra o Audax é uma postura muito curiosa. É a que encaixa no Santos esse ano. Jogar com a bola contra o mesmo Audax na Vila não deu certo. Mas é uma postura curiosa, afinal de contas, o Santos tem a obrigação, né? Pelo que paga, pelos jogadores que tem, perdão, é vencer. Mas enfim. Eu não chamaria de medrosa, como já vi algumas pessoas chamando, mas eu chamaria de extremamente conservadora e realmente com o objetivo de empatar e não buscar essa vitória. Alisson, Rodrigo e Camacho, também dá para discutir quem joga centralizado e quem joga aberto. Eu chutaria que o Alisson vai jogar centralizado, porque se o Alisson jogar aberto eu nunca vi isso na minha vida. O Rodrigo na direita e o Camacho na esquerda. Esse é meu chute. Isso pode ser invertido entre Rodrigo e Camacho. Acho que isso é indiferente. Eu só estou curioso mesmo para ver quem vai ser o central. Chuto que o Alisson. Isso daria ao Rodrigo e ao Camacho alguma obrigação de armar o jogo, buscar o Ruiz e o Ângelo e um deles avançar para tentar ter mais do que 2 ou 3 na área, porque é muita pouca gente. Vamos ver como será a postura desses 3 volantes, ou pelo menos dos 2 supostamente mais capazes de dar um passe, coisa que o Alisson realmente nunca foi. Ângelo, Ruiz e David, porém, devem sofrer muito. Vão jogar muito isolados. É um jogo que, olha, para criticá-los, a gente vai ter que fazer muita força. Ou eles vão ter que cometer um crime contra o bom senso em campo. Porque só de ver a escalação eles estão isolados. Não vai ter uma alma para dar bolas com facilidade para eles, para armar uma jogada de qualidade. Bom, vocês também devem ter visto que jogadores jovens como o Patati viajaram. Eu não tenho certeza de todos que viajaram, o Santos não divulgou oficialmente. Sei que o Kevson também foi, parece que o Miguelito também foi.
Mas é uma questão de banco muito fraco, né? Ainda pior do que foi contra o Palmeiras. Eu vou falar como foi contra o Palmeiras, mas talvez seja ainda pior, porque é muito jovem jogador e muita responsabilidade. O Santos escolhe, então, poupar alguns jogadores, como o Dodi e Lucas Lima, na Sula. Eu já falei aqui várias vezes que não sou a favor de priorizar competições, ao mesmo tempo em que entendo que tanto o Dodi quanto o Lucas Lima, principalmente, devem estar exaustos. Eles têm parecido exaustos nas partidas recentes e têm jogado basicamente todas. O Dodi até foi suspenso de uma recente do Brasileiro, mas enfim, é o cara que se mata ali para uma marcação. Se é para poupar, eu acho que esse jogo é uma boa ideia. Mesmo sendo contra priorizar competições, no Brasileiro você não pode poupar. A próxima partida da Copa do Brasil, ou você está eliminado, ou você avança. Assim, é um jogo decisivo. Acabou, não tem volta. O jogo contra o Bahia é a volta de uma fase, né? Então não dá para poupar. Na Sula, é a única dessas competições, das 3 competições que você está jogando, está numa fase de grupos, que ainda tem 2 rodadas por vir, e mesmo que aconteça um desastre, você pode falar, não, mas temos 2 jogos em casa, lá a gente coloca a força máxima e tenta virar esse jogo, né? Virar o grupo, se for o caso. Então eu acho que bate uma data boa, uma rodada boa para o Santos poupar alguns jogadores, como o Dodi e o Lucas Lima. O problema é a quantidade de outros desfalques, além deles, como o Mendonça ou o Soteldo no banco. Eu acho que o Soteldo entra no intervalo. Acho que o Barbosa vai entrar também, né? Meio que o destino do Barbosa aparecer em todos os jogos que ele estiver no banco. E é isso. Se é para chutar até uma substituição, acho que o Ruiz e o Ângelo, aliás, 2 substituições, o Ruiz e o Ângelo, assim que o Odair lembrar que o Barbosa e o Soteldo estão no banco, ele faz essas trocas. Mas vamos ver, vamos ver. O Audax contra o Santos na Vila jogou com linha de 5 na zaga, mas na partida contra o Blooming e principalmente nessa partida do final de semana, agora contra o Achipato, não foi isso que eu vi nos poucos lances que eu consigo achar no YouTube. Claro, eu não assisti aos jogos do Audax, sejamos honestos. Vamos ver se eles foram com linha de 4, né? 4-4-2 contra o Achipato, principalmente. Eles marcaram em 4-4-2. Na Vila foi um 5, 5-4-3-2, às vezes 5-4-1. Então, vamos ver se eles vêm recuados. Se o Audax for recuado, não vai ter jogo, né? Vai ficar 0-0 com a bola, com a zaga que tiver com a bola trocando passe eterno. Se o Audax ousar atacar, pensando nesse fato de que eles têm 2 jogos fora por vir, talvez o Santos arranje contra-ataque pelos lados com o Ângelo e com o Ruiz. Vamos ver. Eu gostaria de chegar aqui e falar: o caminho pode ser tal. Só que eu acho que essa escalação do Santos só te dá um caminho. É botar a bola nas pontas com o Ruiz e com o Ângelo e rezar para jogar na velocidade e a bola chegar ao David de alguma maneira. Não vejo muitas outras opções. Além disso, dito isso, provavelmente o Santos vai ganhar de 1-0, gol de cabeça de um zagueiro, porque é isso que o Santos faz, ganha de forma não planejada. Como foi contra o Blooming. E por mim, tudo bem, eu só quero que a noite termine feliz. Bom, é isso de pré-jogo. Beijo, tchau.